Oi, É, Rita, tudo bem? e aí, Rafa, tudo ótimo, você? Prazer estar aqui com você, demais. Demais por estar aqui. Vamos lá, Strategies Revival, para me ajudar e ajudar quem está assistindo a gente a relembrar os pontos de planejamento estratégico de comunicação de marca, para pensar nas atualizações, o que é mais atual e nas tendências de futuro, falando de sua história de carreira, de AI, de diversidade, equidade e inclusão na propaganda, marketing sustentável, liderança, enfim, esses pontos. E aí, para a gente começar, minha professora da Miami School em 2007, que foi incrível, assim que eu migrei para o planejamento. Conta um pouco da sua carreira, por favor, os pontos mais interessantes do seu ponto de vista na sua carreira também, para você, os pontos mais interessantes para você. Legal, vamos falar de uma coisa que eu sou muito apaixonada, que é a minha história e essa coisa que a gente faz, né? Que, no fundo, tem sido minha vida profissional até aqui. Eu trabalho há 40 anos nessa área. Eu comecei como pesquisa. Eu sou especialista em pesquisa quali, embora trabalhe, né, com todos os tipos de dados e tal, mas eu sou especialista nisso. Eu sempre tive essa paixão pelas pessoas, que foi, ao longo da minha vida, foi se tornando muito a minha missão de vida, que é entender as pessoas e profundamente, né? E trazer as pessoas para os processos criativos. Então, isso já foi uma coisa que eu entendi, assim, ao longo da vida. Missão não é só uma coisa que você se coloca, mas é uma coisa que vai sendo construída ao longo da vida e que você mesmo vai sacar que aquilo vai se repetindo e você vai se reconhecendo naquela missão. Então, faz alguns anos eu entendi isso. Meu negócio são as pessoas, meu negócio é o humano, é disso que eu quero entender, e por isso que eu sou apaixonada pelas ciências sociais também, porque são ferramentas que me permitem estar muito próximo das pessoas, que é o que eu quero fazer nessa profissão. Então, a minha carreira começou como pesquisa, era todo mundo que começou com planejamento no Brasil meio veio desse caminho aí, então tem esse berço em pessoas muito forte, né? E logo no começo da minha carreira, eu tive a sorte de encontrar o Júlio Ribeiro. A primeira agência que eu trabalhei foi uma agência dele, da Casa Branca, e junto lá tinha pessoas muito interessantes também, tipo a Marisa Paul, Renata Cook, que se tornaram minhas amigas e minhas mentoras naquele momento. E era isso, a gente fazia pesquisa, o Júlio também era apaixonado por pesquisa, por pessoas, por comportamento, e a gente fez isso por um tempo, até um momento que o Júlio era muito ligado no que acontecia no mundo, e o planejamento já era muito uma realidade em Londres, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, né, que tinha John Steele e etc. E ele começou a ver dois movimentos. O primeiro movimento era de pesquisa de mercado, onde apareceu etnografia, essas coisas da gente mais viver a vida das pessoas do que ficar perguntando. Então, era uma coisa que a gente fez na Talent, né? Em determinado momento, ele já abriu a Talent, me chamou de novo, e eu, na Talent, eu fui dupla dele, então isso foi uma coisa incrível, assim, do meu momento. Então, como pesquisa, ele começou a ver essa profundidade maior, como a etnografia, a antropologia aplicada a isso, e como mercado, ele começou a ver que o caminho era não a pesquisa, mas a aplicação dela, que era o planejamento estratégico. Ou seja, eu vi tudo isso na pesquisa, e o que que eu vou fazer com isso estrategicamente, né? E aí ele falou, meu, tô vendo esse movimento, o grande negócio é esse, vamos para isso aí, vamos fazer planejamento e tal. E eu pensava assim, puta, eu vou ter que estudar esse negócio um montão, né? E comecei a estudar um montão junto com ele, e a gente, na Talent, começou muito esse movimento, né? E uma coisa que eu acho linda desse momento foi aprender a reconhecer um insight verdadeiro.
Então, eu estudava todos os dados que a gente tinha disponível em determinado problema que a gente estava resolvendo na agência, ia lá e contava para ele, falava com ele sobre minha percepção daqueles dados. Em alguns momentos ele falava, puta, que máximo, que é demais, isso me surpreendeu, que super, né? Como, por exemplo, na época do Bonita Camisa Fernandinho lá, que a gente viu o quanto um terno era uma coisa que fazia distinção de uma pessoa que trabalhava e tudo mais. Ele super sabia reconhecer, sabe? Isso é fresh, isso é novo, vamos lá, tal. E, ao mesmo tempo, quando não chegava, ele falava, meu, eu acho que você ainda não chegou, você ainda não entrou em transe. Eu gosto quando você entra em transe, quando você chama a tua intuição, e aí vem com uma coisa que eu não tinha pensado. Então, ele me provocava a buscar esses insights verdadeiros, né? Que justamente vem da intuição, que é uma ferramenta que eu aprendi a usar muito ao longo da minha vida. Eu sou extra-intuitiva, eu sou mais intuitiva do que técnica. Embora eu adore estudar e tudo mais, a minha grande força é a intuição, né? E eu aprendi a usar isso de um jeito legal, mas o jeito que ele falava era esse que a gente tinha que entrar em transe. E aí eu ia lá, voltava, repensava tudo e voltava com ele para mais um papo. Você pode imaginar o quanto era rico essas conversas, né? E o próprio trabalho que se fazia na Talent naquele momento, que era muito ligado ao planejamento, muito ligado. Nossa, não sei se alguma vez eu trabalhei tão assim com o que era pensado e o que ia para a rua, né? Mas é o que eu tento fazer minha vida inteira também. Aqui, por exemplo, na UMAP, atendendo a conta do Boticário, eu acho que eu fiz muito isso, né? Eu estou saindo da conta agora para fazer outra coisa que depois te conto, mas, enfim, eu acho que nessa minha vivência aí com o Boticário, eu pude muito aplicar todas as coisas que eu aprendi ao longo da vida aí, e muito a intuição também, porque trabalhando datas, a gente trabalha grandes questões sociais e tudo mais, né, na conta do Boticário, e foi muito rico nesse sentido. Mas, enfim, foi o Júlio que me mostrou o caminho, e eu segui com ele a vida inteira, mesmo que não trabalhasse junto com ele se tornou um grande amigo, e a gente tinha muito uma coisa de troca, sabe? Eu mostrava para ele o que vinha vindo, e ele me mostrava o que eu precisava saber. Assim, então foi muito saudável a nossa troca, sempre muito rica. Eu morro de saudade dele. Eu sinto falta das conversas que a gente tinha. Eu sinto falta das análises do mercado que ele fazia, mas enfim, eu tenho isso dentro de mim e foi uma coisa muito, muito legal. Então, trabalhei na Talent durante, sei lá, 6 anos, foi bastante, que eu fiz essa formação em planejamento, e depois eu fui trabalhar com o Celso Loduca, porque ele saiu da Talent, ele trabalhava na Talent, ele saiu da Talent, foi para a FCB e logo fez a agência dele. E quando eu fui contar para o Júlio que eu ia trabalhar com o Celso Loduca, ele fez, mas você vai trabalhar com ele, que quando a gente entra na sala dele, ele já começa a gritar? Falei, vou, eu acho que vai dar certo. E realmente deu muito certo, até porque ele tinha feito essa escolha, né? Então, ele queria isso. E eu queria muito estar próximo da criação nesse grau de intimidade, porque para a nossa área de planejamento era muito importante entender como ajustar o discurso do planejamento com a criação. E aí eu tive alguns anos de vivência junto com ele, sendo dupla dele. Então, tipo, fui dupla do Júlio e depois fui dupla do Celso. E isso simplesmente, sim, fez me deu um super estofo, sabe, de como praticar o planejamento. E com o Celso, eu ensinava para ele as questões da estratégia e ele ensinava para mim as questões da criação. Eu lembro que tinha uma coisa que ele falava que eu uso muito e que é muito interessante,
o Celso, né? Que era, na hora que você resolve um problema, que você chegou no fim do seu pensamento, pensa o seguinte, e se fosse o contrário? E se eu pensasse o oposto? E isso me deu, assim, uma liberdade, sabe? E foi um exercício que me melhorou muito nos meus pensamentos, assim. E também aquele momento me permitiu ver como se constrói uma agência, porque eu estava na Loduca com ele desde o primeiro dia e a gente fazia tudo junto, assim. Então foi muito, muito bacana. Pude aplicar muito daquilo que eu estava sabendo quando eu vim para o MAP, porque saindo da Loduca eu vim na minha primeira gestão aqui na UMAP, e também quando eu fiz a Cor, que era a minha própria empresa. Da Loduca eu vim para o MAP, fazia 3 anos que o Marcelo e o Zé Luiz Madeira estavam na UMAP, e eles estavam promovendo uma enorme transformação na agência, e ele queria uma pessoa de planejamento que pudesse fazer isso junto com ele, me chamou. Eu vim e foi, assim, talvez a maior experiência da minha vida profissional. Eu passei 10 anos na UMAP. A minha missão aqui foi mudar uma área que era de pesquisa para uma área que era de planejamento. E eu construí isso tudo ao longo de 10 anos com pessoas muito talentosas, né? Algumas que já estavam aqui, outras que eu trouxe do mercado e que junto com as outras áreas da agência, fazia um time muito unido e muito criativo. A agência tinha 200 a 300 pessoas naquele momento, então é uma realidade diferente de hoje, que tem 700 pessoas, e era muito íntimo. A gente conseguia dividir a alegria de criar uma campanha bacana juntos, toda a agência. Que é uma coisa que a gente viveu, por exemplo, agora na campanha de Volkswagen, da Elis. Embora agora a agência seja 3 vezes o que era, aquela campanha foi tão emblemática que todo mundo que está aqui sentiu que fez um pouco, sabe? A gente sentiu orgulho daquilo que foi feito, assim. Também senti isso em várias coisas de Boticário que a gente fez. Mas é que a campanha da Volks, ela é um exemplo legal, porque ela uniu a agência numa realização em que todo mundo se sentiu parte. Então, quando o trabalho é outstanding, né? É isso, é como se todo mundo fizesse parte, eu acho isso daí a coisa mais linda. Então, assim, eu vivi esse momento de alegria da agência lá atrás, né? Da UMAP fazendo assim, da criatividade fazendo assim, da gente descobrindo a potência que era a criatividade, né? Naquele time do Marcelo Serpa, e de várias pessoas que ainda estão aqui, o próprio Luizinho, o Chester, depois veio o Pernil e tudo mais. Então, foi uma vivência muito sem igual. Quando estava aqui, há 10 anos que eu estava aqui, começou a me dar uma vontade de outras coisas, né? Eu acho que eu tinha, tipo, 40 anos naquele momento, ou 40 e poucos anos, e eu estava com vontade de realizar uma coisa mais minha, assim. E tinha uma coisa interessante que era, eu usava, como planejadora, eu usava muito pesquisa, e eu não era satisfeita com a pesquisa que era feita naquele momento, porque era uma pesquisa que tinha um objetivo, ia lá, via aquele objetivo, não evoluía mais nada, voltava e falava, isso sim, isso não, isso talvez. Mas eu falava, gente, já estava lá conversando com a pessoa, por que que não foi mais? Por que que não pensou se isso não, o que que é sim, então, né? E aí eu falei, meu, tem um espaço enorme para você fazer uma pesquisa mais criativa, e aquilo já estava em mim. Eu achava que eu podia fazer porque eu já fazia, porque eu já fazia, entendeu? Já sabia o que que era para fazer naquele momento. E aí eu fiz a Cor, que foi uma empresa de branding e inovação,
e que tinha uma essência muito forte de pesquisa e seres humanos. E aí eu acho que foi uma vivência assim maravilhosa, porque eu desenvolvi meus skills de liderança, né? Daí como empresária, eu tive diferentes sócios, eu pude ver como era uma sociedade, o quão difícil pode ser uma sociedade, né? Eu era muito crua em relação aos sócios que eu tive, por exemplo, em determinado momento, meus sócios eram o Júlio, o Zé Eustáquio e o Antônio Lino, que eram pessoas já muito calejadas no sentido da liderança e de como gerir uma empresa. E eu fui muito arrogante, porque eu enfrentava o conhecimento deles, né? Então, várias coisas que eles me propunham, ah, eu não quero assim, eu quero de um outro jeito. Eu vim muito sonhadora, pouco business oriented, e, e isso me prejudicou como empresária, assim. Primeiro porque isso acabava prejudicando a relação, né? Porque eles queriam fazer dinheiro, porque isso importa numa empresa, né? E eu queria só fazer trabalho bom. Era isso. Então, realmente, quem estava errada no sistema era eu. E aí você só consegue ver isso depois, com distância, com humildade, com tudo isso, né? Porque na hora dos tombos é muito difícil você ter essa autocrítica e esse autoconhecimento aí. Bom, mas de qualquer maneira, eu fiquei 10 anos com a cor, e eu acho que quando eu penso na cor hoje, além dela ter me aproximado de clientes incríveis, de cases incríveis que a gente fez lá, ao mesmo tempo foi uma escola. Uma escola. A cor era uma escola. Primeiro porque era horizontal, não tinha hierarquia vertical. Tinha hierarquia do conhecimento das pessoas que poderiam, por exemplo, pegar a gestão de um projeto e fazer a gestão inteira de um projeto. Essa pessoa, ela vai ganhar mais do que alguém que está começando ou que sabe se responsabilizar por uma parte do processo. Então, era um laboratório de não hierarquia, com suas coisas favoráveis e não favoráveis, né? Mas para mim foi uma experiência assim única, que eu nunca vivi em lugar nenhum e acho que nunca vou viver. E quem estava lá também, acho que nunca vai viver. E as pessoas aprenderam muito e a gente mostrou para o mercado que tinha um jeito diferente de fazer pesquisa. No mesmo momento que eu acho que também a Laura fez isso, né, com a Limo, a gente tinha operações muito parecidas, inclusive, assim. E hoje, várias pessoas que estiveram na cor naquele momento têm sua própria consultoria. Então, para mim, isso vale muito, sabe? O que a cor conseguiu em termos de construir novas visões de mercado e preparar pessoas para atuar nesse mercado. Depois, em determinado momento, acho que teve uma coisa que mudou muito minha história, que foi o fato de eu ter perdido um filho. E aí eu pude ver realmente, porque eu sempre fui muito workaholic, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, conseguia levar a vida muito bem, assim, do jeito que dava, mas o trabalho era a minha primeira função, né? Lógico, a de mãe sempre é a mais importante, mas o que eu quero dizer, assim, nos horários do meu dia, o trabalho me tomava, assim, de um jeito incrível. Mas quando eu vivi isso, eu tive que parar um pouco a vida para me entender, né? Isso é um corte muito profundo e que a gente tende a se rever e fora que eu gastei um tempo ali de depressão que me impedia trabalhar na minha plenitude. E aí ali eu acho que foi um começo de momento para a cor que, sei lá, 3 anos depois, acabou. Então, por falta de força minha, por questões financeiras, por falta de administração como deveria ser,
embora a gente tivesse clientes incríveis e trabalhos incríveis, eu tive que acabar a cor, né? Naquele momento foi muito, muito difícil, muito triste, mas teve uma coisa legal que em uma semana eu já estava trabalhando na FNASCA. E aí foi muito legal, porque eu tinha muito desejo de trabalhar lá. Eu sou apaixonada por criatividade, apaixonada, apaixonada. E eu estou num lugar, né, na UMAP, onde eu estou de novo agora, que o grande ponto de partida é a criatividade, né? Aqui tem, na minha primeira passagem pela UMAP, tinha uma frase que a gente usava, que era: aqui a gente pensa antes de criar. Então, tinha essas duas coisas muito coladas e que me alimentavam muito. A FNASCA, eu achava que tinha como eu vou dizer assim, um feito à mão muito interessante, porque sempre foi uma agência não grande, né? Que tinha um tamanho pequeno e que permitia esse feito à mão. E tinha o Fábio lá em todos os cases, e ele é esse criativo que a gente conhece e tem uma linguagem incrível, assim. Bom, então, no meio da tristeza, aconteceu essa alegria, e eu falei, bom, agora eu tenho que, depois de 10 anos na minha empresa, e de 10 anos pensando exclusivamente pessoas, agora eu vou de novo, né, entrar numa agência, ver como é e tal, fazendo um pouco um paralelo com o que você está sentindo nesse momento também, né, que você teve a sua vivência aí nas tech companies, e agora você está com a intenção de voltar para o mercado, está voltando, e se pergunta, né, tipo, como é que está esse mercado? Então, eu, depois de 10 anos, me perguntei como está esse mercado. Claro que eu acompanhava tudo, claro que eu já entendia de dados e tudo mais, mas eu tinha ficado 10 anos fora de uma agência, né? Então, acho que eu cheguei um pouco sem jeito, assim, mas foi demais, foi uma vivência incrível, incrível, incrível. Uma das, co uma das coisas que eu fiz lá foi que a gente conquistou uma parte da conta do Boticário pequena, mas que me permitiu mergulhar nessa conta que eu tinha muita vontade de estar mais perto de Boticário. Tive muito essa vontade sempre, sabe? Uma marca que eu admiro, o fundador que eu admiro e tudo mais. Então, eu fiquei feliz isso lá. Tinha Skol, que para mim é uma das marcas mais brilhantes desse mercado naquele momento, é Finasca, agora não acho que está mais, de jeito nenhum, mas eu era enlouquecida com aquela comunicação, então pude viver um pouco dessa comunicação de escola que me mobilizava e tudo mais. Conheci pessoas incríveis, incríveis na FNASCA, que são muito minhas amigas até hoje, e depois a gente caminhou para o fim da agência, né, que era do grupo Publicis, e o grupo resolveu terminar a agência, e também eu vivi coisas bonitas nesse sentido, de todo mundo junto, tentar arrumar colocações aí para maior número de pessoas dentro da agência, e isso foi um movimento super bonito, empático entre a gente. E depois que acabou a FNASCA, bom, o que que eu vou fazer, né? Porque tem esses momentos na vida também. Eu acho que é legal quando a gente resgata a nossa história, lembrar para quem vem vindo que tem os altos e baixos, e tem, e pronto, e tem. E a gente tem que aceitar, porque uma hora ou outra você vai viver isso. A vida é dinâmica. A vida uma hora está aqui, outra hora está ali. E é chocante, às vezes, né? Porque você fala, puta, eu sempre fui uma pessoa prestigiada, nananina, nanana, e às vezes acontece umas embicadas e é nóis, sabe? Isso foi um aprendizado enorme para mim. E hoje já entendi que do chão não passa, já entendi que a gente se reinventa, até pelo fato de eu estar há muito tempo nesse mercado, né? Eu vi que a reinvenção é, ainda mais um estudo que eu fiz sobre as pessoas com mais de 50 anos, a reinvenção é uma coisa muito presente, né, depois que você faz 50. Mas, enfim, aí para onde eu vou, daí,
E como eu tinha participado muito da conta do Boticário na FNASCA, a UMAP me convidou para vir atender Boticário, que tinha a conta toda, praticamente, né? A UMAP divide com algumas agências, mas tem, sei lá, tipo, 80, 90% da conta de Boticário. Então, eu vim para atender isso. Eu tive uma adaptação, assim, do tipo, alguns meses, uns 8 meses, até eu me sentir à vontade na UMAP, até porque tinha uma fantasia minha que era minha casa, porque eu tinha passado 10 anos aqui. Quando eu voltei, não era minha casa coisa nenhuma, porque tinha mudado um monte de agência, claro, né? 10 anos depois. E aí eu tive que me adaptar de novo e tal. Aí embarquei, fiquei ótima na conta, tive 4 anos maravilhosos com a conta do Boticário, fazendo coisas que eu amei, adorei e tudo mais. No ano de 23, 22 para 23, eu tive essa ideia de fazer um estudo sobre a longevidade. E vendi para o Felipe, que é o CEO aqui. Ele, na hora, comprou. Na hora, eu falei, Ti, vamos fazer um estudo sobre longevidade, um estudo de comportamento grande e tal. Ele falou, vamos embora. Fizemos, foi uma sucessão, ainda é um assunto meio inesgotável, assim, porque é uma macro trend do século XXI, é uma coisa que vai continuar o século todo, que tem impactos incríveis, tanto na nossa profissão, quanto na vida, quanto nas empresas que a gente trabalha. E aí foi tão bem, que o Felipe falou, cara, vamos fazer uma área dedicada a isso, a estudos de comportamento, a branding, inovação, para a gente poder trabalhar clientes da agência e de fora da agência. E daí é isso que eu estou fazendo aqui, mais uma vez, me reinventando, mudando a posição, e estamos aí, né? Começando nessa história. Foi a partir de janeiro que eu comecei a fazer isso. Então é isso. Sobre as suas perguntas de planejamento, né? Como eu vejo o planejamento hoje. Eu acho que as mudanças são enormes, teria que ser mesmo, né? Quem não mudou não está vivo, porque a gente está num mundo total de transformação. Eu acho que mudaram muito as ferramentas, com a entrada de dados, principalmente. Mudou também o mindset bastante, porque o planejamento se infiltrou muito nas outras áreas, especialmente criação e mídia, e realmente não dá para ver uma estratégia que não seja ao mesmo tempo criativa. Então, perdeu um pouco as baias que existiam, né? Mas ainda assim cabe ao planejamento ser o início do processo, fazer um contexto importante do que a gente está trabalhando, e, e é isso. Bom, assumir novas ferramentas é o que todo mundo está fazendo e está certo. E a mudança de mindset também ficou muito mais gostoso, porque é muito legal você poder expandir teu pensamento, em vez de eu penso até aqui, daí a criação pega aqui, pensa ali, né? Em relação às qualificações que a gente precisa ter para enfrentar essa história, eu continuo acreditando na curiosidade, na criatividade e uma qualificação nova, que é a colaboração, né? Embora a gente tenha um sério vício de sou eu, o que eu faço, o que eu acho, o quanto eu estou crescendo, isso não é mais o ponto. O ponto é o quanto a gente consegue potencializar a nossa ação na medida em que a gente é mais colaborativo. E a outra coisa os problemas que a gente tem para resolver são tão complexos que sozinho ninguém vai resolver. Então, é se abrir para a colaboração, né? Então, curiosidade e criatividade, que é o de sempre, e a colaboração, que é uma coisa muito nova. Fora isso, do ponto de vista pessoal, eu vejo importância de coisas como resiliência,
persistência e coragem. Resiliência, porque pelas políticas, pelas negociações que a gente leva todos os dias, né? Eu estou lendo o último livro do William Ury, que se chama Possible. E é isso, ele fala sobre as negociações, né? Que a gente vive num mundo de negociações constantes no nosso dia a dia, e que as negociações são um processo, elas não são assim. Ele fala muito também da persistência e da resiliência, né? Eu estou apaixonada pelo livro dele, é demais o livro dele. E ele fala também no livro que para uma negociação acontecer de um jeito legal, primeiro você tem que lidar com a sua vaidade, com as suas questões, né, no sentido de ser um tanto mais humilde e achar que não é o que você quer que vale, porque um dos maiores perigos numa negociação é você fazer um muro e falar, meu, eu quero ganhar, eu quero que seja do jeito que eu estou pensando. Então, assim, você com o outro, escutar o outro antes de fazer a sua, eu quero desse jeito, é isso que eu quero e tal. E o terceiro ponto é o contexto, o que está em volta do problema. Então, eu acho que ele fala muito dessas características que eu estou falando para você, né? De persistência, resiliência, humildade e etc., para conseguir ouvir o outro. Então, essa qualidade de ouvir o outro é uma grande qualidade do nosso século também. E aí eu sou uma estudiosa da teoria U, eu adoro a teoria U, que fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto a gente não escuta e que em 90% do tempo a gente está escutando numa etapa que ele chama de downloading, ou seja, só para confirmar o que você já sabe. E aí tem mais 3 níveis de escuta para baixo, que são níveis de escuta onde você se abre para entender o que o outro acha, para questionar as coisas que você acha e para acionar a sua intuição naquela escuta. Então, eu acredito muito também nessa qualificação, na capacidade de ouvir tanto os seus iguais, quanto o seu time, quanto o consumidor, quanto o seu cliente. Isso é uma capacidade que a gente precisa muito aprender em qualquer profissão, e eu acho que muito na nossa também, sabe? Bom, então, em termos de qualificações, eu acho que é isso. No mais, o que você falou era de diversidade, tinha mais um ponto. Da diversidade, equidade e inclusão na propaganda, do marketing sustentável, como é que a gente, planners, como é que a gente pode contribuir com isso, Tá bom. não só no briefing para o criativo, mas ajudar o cliente a perceber que isso tem impacto não só na sociedade, mas na marca também e no lucro. Sim, perfeito. Bom, diversidade, a gente costuma muito falar aqui que a comunicação e a função da agência mudou muito, no sentido de que antes era fazer projeção, né? Fazer as pessoas desejarem alguma coisa que elas não têm e elas irem atrás daquilo. E que isso é passado e que o presente é representatividade. É isso, é as pessoas se sentirem representadas e pertencimento, né? Você não tem que ser mais do que você é para você pertencer e para você se sentir representado, né? E dentro disso, uma expansão em termos das pessoas. Então, né, todo esse movimento que está acontecendo no sentido da equidade dos segmentos minorizados, que tem a ver com o LGBT, que tem a ver com racismo, com questões de gênero, e agora a gente está colocando também essa questão da diversidade etária, que é tão inexistente no nosso mercado, né? No mercado de comunicação, nas agências, por exemplo, as empresas de comunicação, somente 5% dos funcionários e colaboradores têm mais de 50 anos.
sendo que mais de 50 anos representa 30% da nossa população. Então, isso é uma coisa que tem que mudar também, tanto quanto as mulheres se tornarem mais líderes, a entrada dos negros e indígenas e amarelos, né, tanto como funcionários para poderem refletir essa realidade para fora, quanto pensar nesses segmentos como segmentos que a gente precisa contemplar aqui nos nossos trabalhos também. Acho que é um movimento que está acontecendo nos clientes também. A UMAP tem uma posição sincera de ir atrás, né, de uma representatividade maior aqui na agência. A gente tem metas, tem cumprido essas metas e estamos no momento de fazer isso para diversidade etária também, que a gente vai fazer junto com a galera da Mature um trabalho sério nesse sentido. Eu acho que isso está acontecendo nos clientes e o cliente espera que a agência esteja nesse movimento também, né? Não se sustenta mais uma agência que não trabalhe essas questões, porque nos últimos 10 anos o marketing ficou muito voltado para isso, né? Para a contribuição que as marcas podem dar para além do seu business core ali, né? O que você vai deixar de legado para a sociedade, o que você vai construir como uma marca que está de mãos dadas com a sociedade, isso muito. E a outra questão da sustentabilidade, que eu acho que pouquíssimo está sendo feito. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Ainda é uma coisa para a gente começar a fazer como a gente está fazendo com diversidade, né? E está no começo de um movimento aonde a gente está fazendo coisas para os clientes, a gente está na própria agência tentando colocar padrões que a gente cuide mais do planeta e dos gastos da gente, né, em termos de tudo, de água, de lixo e etc. Mas eu acho que se você compara, né, a questão da sustentabilidade com a da diversidade, não tem comparação. A sustentabilidade está lá atrás, né? No Brasil, nas agências, nos clientes e tudo mais. Embora a gente veja movimentos. O Boticário, que eu tive muita proximidade, é uma empresa que se preocupa com isso, tem o maior movimento, o maior programa de reciclagem que tem no Brasil, que se chama Bote Recicla, tem um arsenal de verde aí, de plantação com o Instituto Boticário, mas eu acho que o Boticário é meio especial nisso, né? Tá? Os clientes estão menos desenvolvidos do que o Boticário nesse sentido. E mesmo assim, ainda falta muito, é um início. E eu acho que os próximos anos a gente vai ver o boom desse negócio de sustentabilidade acontecendo, né? Que a diversidade, equidade e inclusão faz uma parte no marketing sustentável, mas tem muito mais coisa para fazer, como você falou. Pelo menos o comportamento do cliente e das agências está mudando em relação à diversidade, equidade e comunicação, mas ainda tem muito estereótipo para quebrar, né? Estereótipos de comunicação de marca, etc. e tal, ainda tem muitos em categorias. Mas, Rita, obrigado demais, um privilégio poder falar contigo e pensar o seu trabalho histórico e também atual, pensando no comportamento na sociedade, nas pesquisas e tudo mais. É bom demais. Desde você foi minha professora, não só na Miami School, mas de acompanhar a sua carreira. Sempre foi É. incrível. Obrigado demais pelo papo. Espero que seja tão incrível quanto foi para mim e para as pessoas que estão assistindo a gente também. Mas se não for, você é incrível de qualquer forma. Obrigada, Rafa. Foi um prazer para mim também. Também quero te ouvir mais. Vamos conversar mais para eu também saber como você pensa em relação a essas coisas. Eu tenho muita curiosidade de saber como que você está vindo aí
né? E com a tua experiência, que é enorme, que não é só no Brasil, eu posso aprender muito com você também. Isso é uma coisa que eu acredito demais, cara, na intergeracionalidade. Tamo junto. Estamos juntos, boa sorte, vamos fazer coisa junto e vamos falando aí, que a gente tem falado bastante.